capítulo 8, versículo 36. João 8, 36. Encontraram aí? Glorioso ao Senhor. Quero aqui primeiro também agradecer a Deus pela oportunidade, pastor, sua família, todos os obreiros da igreja, amém? João 8, 36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, amém? Pode sentar em nome de Jesus. Também a nossa irmã missionária Tâmara, que nos fez o convite. Domingo passado nós estivemos aqui, eu e a minha família. Minha esposa não pôde vir hoje porque ela estava trabalhando, mas nós estamos aqui, né? E fico muito feliz também de estar aqui. É sempre, para mim é gratificante. Sempre a gente está assim reunidos para adorar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Bem, pessoal? Eu não vou falar aqui, pessoal, de onde eu vim, porque senão a gente vai, o foco aqui hoje é a administração da palavra. Deixa isso aí para uma outra oportunidade, viu? Aí então vamos lá. Fazer uma oração que eu sempre costumo fazer, para Deus abrir os nossos corações, para que a palavra venha entrar, causar um impacto e uma mudança e uma transformação das nossas vidas, amém? Então que o Senhor nessa noite venha abrir os nossos corações, para que a sua palavra venha entrar em nossos corações, para causar aquele impacto que só ela causa, trazer uma mudança e uma transformação verdadeira, amém? Ou libertação, como você queira entender. Irmãos, João 8,36, nós sabemos que aqui Jesus ele está em uma conversa, um debate com os religiosos, né? E aqui ele veio que ele está usando a palavra, ou falando da palavra. O que ele diz lá em João 8,32, ele fala que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esses homens, eles conheciam a letra, a religião, mas eles não conheciam o poder de Deus, certo? Eles estudavam desde criança, mas eles não tinham a revelação que eu e você nós temos, amém? E como hoje é culto, o tema é libertação, né? O culto é de libertação, né? Nós sabemos também que, vou te dar uma pequena introdução, certo? Jesus, no decorrer da sua caminhada sobre a terra, durante aí, os 3 anos de ministério, certo? Os 30 anos vamos deixar para lá, porque nós não vemos muito falar dos evangelhos, o que ele fez durante esses 30 anos. Apenas ali Marcos relata que aos 12 anos ele estava ali na sinagoga, juntamente com os escribas e fariseus, falando ali a respeito da palavra. Mas também é só isso que nós ouvimos relatar durante esse tempo aí, além do seu nascimento, certo? Então os evangelhos nós conhecemos, eles relatam o quê? Relatam que Jesus, em todos os lugares que ele passou, nunca mais foram o mesmo. Certo, pessoal? Em todos os lugares que Jesus passou, esses lugares nunca mais foram o mesmo. Quem conhece aqui a história de Maria Madalena? Vocês sabem por que ela recebeu esse nome? Porque ela morava em uma aldeia chamada Magdala. A história diz o quê? Que aquela aldeia era uma aldeia muito debilitada,
Mas a partir do momento que Maria Madalena teve encontro com Jesus, que ela foi liberta daqueles 7 demônios, que ela chega na aldeia e começa a anunciar, a aldeia muda totalmente. Jesus, ele não, quando ele entra em uma casa, ele não muda só a minha e a sua vida, não, o ambiente inteiro, queridos. Sabe por quê? Porque aonde a presença dele permanece ou entra, a mudança, a transformação, a libertação. Amém? Glória a Deus. E falar sobre os feitos maravilhosos que Jesus andou realizando durante esses 3 anos de ministério sobre as redondezas ali de Jerusalém, a Palestina, né? É maravilhoso, porque se nós formos olhar para os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, nós vamos ver ali que Jesus, ele sempre andou com ele. O que ele andou fazendo? Milagres, maravilhas, curando pessoas, ministrando a palavra, ensinando a respeito do reino dos céus. E o interessante de Jesus é que sempre que ele estava ali diante da multidão, ele já não chegava, ele chegava aqui. Primeiro ele chegava ensinando o caminho do reino de Deus, como as pessoas deveriam viver na presença de Deus. Porque, irmãos, milagres, maravilhas, é bom. Jesus falou o quê? Que esses milagres iam, que esses sinais, né? Iam seguir, né? Mas a verdadeira libertação vem da onde? Vem da palavra de Deus. Amém? É por isso que ele diz lá em João 8,32 que quando nós conhecemos a verdade, essa verdade nos liberta totalmente. Vocês conhecem uma palavra conhecida chamada metanoia? A metanoia é uma mudança radical na vida do crente. E essa mudança radical, quem pode fazer? É só Jesus. Através de quem? Da sua palavra. Amém? É por isso que João, ele relata lá no versículo 36 do mesmo capítulo, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, ou sereis libertos. Porque a libertação verdadeira não vem de outra forma a não ser do próprio Jesus de Nazaré. Queridos, eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Foi lido aqui Lucas capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 10. Foi isso? Que conta a história de um homem conhecido como Zaqueu. Esse homem ele tinha o quê? Ou melhor, ele era o mais rico dali, ele era chefe de publicanos. Mas a riqueza dele foi adquirida ilicitamente. Por quê? Porque se o imposto era 6%, vamos supor que ele mandava cobrar 10%, 8%, 2% era dele e 6% era para mandar para Roma. Era ilicitamente. Então, tal que quando ele tem encontro com Jesus, a primeira coisa que vem na vida dele é o quê? É o arrependimento de tudo aquilo que ele fez de errado, que prejudicou a vida de outras pessoas. Senhor, se eu
Porque para nós estarmos em Cristo e não sermos novas criaturas, é alguma coisa errada conosco, não tem? Porque 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz o quê? Que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Olha, amados, quando nós estamos com Deus, quando nós fomos verdadeiramente libertos, nós vivemos o quê? O novo de Deus em nossa vida. E qual é o novo de Deus? É aquilo que Ele tem para mim e para você a cada dia. Amém? Quando nós vivemos na presença de Deus, nós vivemos o que? Novidade de vida. É impossível. Zaqueu teve encontro com Cristo. Nunca mais Zaqueu foi o mesmo. Nunca mais. Se você achar algum relato aqui nos evangelhos que fala que Zaqueu voltou às mesmas práticas, não tem, queridos. É porque quando ele passa, ele faz a mudança verdadeira. A mudança que Cristo traz para mim e para você, ela é verdadeira, é de dentro para fora. Amém? Como eu falei no começo, essa mulher chamada Maria Madalena, que muitos confundem com a mulher adúltera, ela também teve esse encontro com Cristo. Ela era prostituta, não era? Ela andava possuída por 7 demônios. Mas quando ela tem aquele encontro com Cristo, nunca mais a vida dela foi a mesma. Nunca mais ela marcou Jesus. Sabe por quê? Porque quando nós realmente temos esse encontro com Ele, nós nunca mais queremos largar Ele, querido. Nunca mais nós queremos largar Jesus. Sabe por quê? Porque não tem nada melhor do que Jesus Cristo em nossa vida. Oh, glória! Não tem. Ah, mas está difícil. Eu ando muito preocupado, ansiosa. Está complicado. Jesus é bom, mas está difícil. Na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 7, ele diz: para aqueles que andam muito preocupados, ansiosos, ele diz que lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É Jesus que cuida de mim e de você, querido. Aleluia. Às vezes a perseguição é grande, e o adversário, ele vai usar aquilo que nós gostávamos mais de fazer. Se a pessoa gostava de beber, é aquilo que ele vai colocar ali na frente dela. Se a pessoa gostava de, é aquilo que ele vai colocar. E se a pessoa gostava de fazer outras coisas, é aquele prato que ele vai oferecer. Mas o que me cabe a mim e a você é todos os dias pedir para que o Senhor nos revista com o seu poder. O que cabe para mim e para você é nós andarmos em vigilância na presença de Deus. Porque só assim o adversário, ele não vai prevalecer contra a sua vida, contra a minha vida, contra a nossa casa. A palavra diz, Tiago 4,7, se não me falha a memória, que é para nós o que resistirmos o
melhor, sujeitai-vos a Deus e resistimos ao diabo, e ele vai prevalecer, vai ganhar a batalha? Não, ele vai fugir, meu amado, ele vai fugir. Aleluia. Agora tem alguém que é mais forte do que ele, que nós enfrentamos, e muitas vezes nós não conseguimos vencer. Aí você fala assim, mas como? É a nossa carne. O diabo você expulsa no coração. Em nome de Jesus, os meus desejos, se eu não estiver atento com eles, eu não consigo expulsá-los. É por isso que muitos de nós precisamos mesmo estar totalmente em comunhão com Deus, para que haja uma libertação verdadeira. É por isso que muitos de nós precisamos estar comendo essa palavra, porque se nós sabemos que é só ela que liberta, é preciso nós estarmos o quê? Nos alimentando dela. É porque ela vai nos trazer o fortalecimento necessário naquela área que nós precisamos. E falando sobre ação espiritual, hoje em dia, uma das áreas que mais o adversário ataca é a nossa mente, porque aqui é onde está o domínio de tudo em nossa vida. Falando de corpo, é daqui que vem os planos, vem tudo que nós precisamos fazer no dia a dia. É aquele gatilho, e é aqui que ele vai o quê? É aqui que ele vai atacar. Jovens, cuidado. O adversário está de olho em nossos jovens também. Hoje surgiu muitas coisas, redes sociais, muitas plataformas, apresentam muitas coisas, e às vezes, pelo fato de nossos jovens não estarem com a mente preparada em Cristo, acabam cedendo àquela tentação. Mas a palavra de Deus, ela fala o que? Lá em Salmo 119, ela diz o que? Como purificará o jovem o seu caminho? Como? Observando a palavra de Deus. Só assim nós iremos o que? Santificar nossas vidas. Salmo 119. O salmista diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. O segredo é esse, queridos, é nós guardarmos a palavra de Deus em nossos corações, para que nós andemos sempre em santidade e comunhão com Ele. Porque, meus amados, está difícil. Está difícil, não está? Viver nesse mundo. Cada dia que passa está piorando a situação. Cada dia que passa, a depravação está aumentando. Depravação moral em todas as áreas. E para nós resistirmos, e para nós passarmos por tudo isso, é preciso que nós estamos nos alimentando dessa palavra. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Então é preciso, queridos, é preciso nós estarmos sempre ligados com Cristo, com a sua palavra, para que haja libertação na minha e na sua vida. Jesus, o interessante aqui nessa passagem de Zaqueu é que ele mesmo se convida para ir para a casa de Zaqueu. Ele não espera Zaqueu convidá-lo. Zaqueu hoje mesmo, vou usar a tua casa. E ele diz mais: hoje, quando Zaqueu dá aquela declaração de arrependimento, aquela pessoa que sofreu, fez coisa errada, porque no mundo é assim. O fulano fez tanta coisa errada, aí depois que não deu
traidor, por trabalhar nos romanos e fazer aquilo que mais o judeu tinha raiva, que era cobrar impostos. Mas mesmo a sociedade desprezando Zaqueu, tinha um que estava o quê? De olho nele. Jesus estava de olho em Zaqueu, queridos. Ele falou por causa da obediência. Quando Zaqueu se arrepende do pecado, daquilo que ele havia cometido, de pecar, Zaqueu, hoje chegou salvação na tua casa. Porque às vezes nós pedimos a Deus agora e queremos ontem, mas com Deus não é assim. O processo com Deus é da forma que Ele trabalha, que Ele quer. Amém? Então, queridos, Jesus, lá em Isaías 61, Isaías dá uma profecia para ele. Melhor dizendo, né? Aquela profecia, né? Fala sobre Jesus, o que ele vinha fazer na terra. O Espírito do Senhor está sobre ele, ungiu para quê? Para pregar as boas novas, para curar os quebrantados de coração, para trazer alegria aonde tinha tristeza, para trazer veste branca, enfim. Aí lá em Lucas 4, 17 e 18. Jesus aí na sinagoga, ele pega o rodo, o livro da lei, né? E aquele para onde Isaías havia profetizado. E ele lê aquela passagem. Olha, irmão, Jesus ele é tremendo. Ele diz, e hoje se cumpriu essa profecia, queridos. Nós sabemos que os evangelhos contam o que realmente ele fez. Deu vista a cegos, ressuscitou pessoas, trouxe esperança onde não havia mais esperança. Pessoas que eram pecadoras, ele trouxe o quê? A libertação para essas pessoas. Pessoas que viviam endemoniadas, como lá em Lucas, Marcos capítulo 5. Versículo 1 até o 20, que conta a história daquele homem que era aprisionado por uma legião de demônios. 6.000 demônios se apoderavam da vida daquele homem. Mas quando Jesus vai de encontro, eles veem Jesus, a primeira coisa que eles fazem, o quê? Se ajoelham, né? Diz Jesus, Filho do Altíssimo, porque antes do tempo, queridos, esse problema, esse vício, ele não tem mais poder do que Jesus Cristo. Essa depressão, essa opressão, ela não tem mais poder na sua vida do que Jesus Cristo. Jesus é maior, é mais poderoso, basta nós entregarmos nas mãos dele. Para ele dar a libertação. Jesus dá uma ordem. Antes da pergunta, legião uma faixa de 6.000 soldados romanos, formavam uma legião. Agora já pensou? 6.000 demônios na vida de uma pessoa. Um já faz um estrago. Imagina. Mas pode se levantar em fé dele, mas se você estiver firmado em Jesus Cristo, eles não prevalecerão. E aqueles demônios imploram para que o Senhor não jogasse eles no abismo, porque eles achavam, pensavam que Jesus havia
Eles foram jogados nos corpos. E ali, aqueles corpos se precipitaram, se pegaram pedra, no bairro, foi aquela coisa. Mas ali tem um homem, aqueles homens, aquela sociedade. Quando aquele homem ficava ali, atormentando todos por ali pela região, curtindo sepulcros, eles, com certeza, procuraram todo tipo de recurso. Quando Jesus apareceu e libertou o homem, em vez de eles dar mais importância à paz que agora eles iam ter, eles deram mais importância às coisas materiais. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes nós precisamos ser libertados de certas coisas materiais. Também nós precisamos, nós somos muito apegados a coisas. Isso aí também precisa de libertação, não é só análise, não, isso também precisa. Para eles, mais importante era o que a manada de corpos do que aquele homem são e salvo e a paz prevalecendo ali naquela região novamente, porque antes eles não tinham paz de jeito nenhum, nem de dia nem de noite, porque aqueles demônios usavam aquilo para atormentar toda a região. Nós temos que nos alegrar, queridos, quando uma alma se salva. Amém? Essa é uma das características também de uma pessoa da terra. E para nós entrarmos para o terra, que é nascido de Deus, vence o mundo. E a vitória que nos faz vencer é a nossa fé. Amém? Então a vitória que nos faz vencer é a nossa fé em Cristo Jesus. A palavra diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus é necessário que ele tenha fé e creia que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, meus amados, a nossa luta é constante. Nós vivemos em uma batalha espiritual constante, todos os dias. Amém? O nosso adversário, ele não para. Então, nós temos que estarmos atentos, firmados em Deus, orando, buscando a presença dele. Amém? Por resistimento. Amém, pessoal? Aplauda o Senhor.